Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Há 10 anos ele vem compondo, cantando e moldando o jeito de se remar no Brasil. Minha gente, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é Projota, o rei das rimas pesadas, da canetada que fica incrustada na memória. Meu amigo, satisfação imensa em falar contigo. Obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, viu? Prazer gigante, para mim é sempre uma honra, uma oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. E ó, se prepara que eu falo muito, eu gosto de falar. Mas é isso, é por isso que tu está aqui, para falar mesmo, que a gente te escuta, acompanha a tua trajetória, mas é outra coisa quando consegue, enfim, fazer umas perguntas mais íntimas, ouvir um pouquinho do artista falar sobre essa trajetória, porque é isso, né? Cara, eu acompanho o teu projeto desde o início, eu sou uma pessoa que fui formada, fui letrada pelas tuas rimas, a nossa idade é mais ou menos semelhante, então eu acompanho o teu trabalho desde pequeno, e aí quando eu fui me preparar para a entrevista, caramba, já são 10 anos que ele lançou o DVD do Foco, Força e Fé e do Foco, Força e Fé já estão fazendo 12 anos. Como que foi essa Sim. década de passagem para ti, Projota? É, é muito louco isso, cara. Brincar com o tempo é impossível, não dá. A gente tem que levar a sério o tempo, porque ele vai passando mesmo, vai levando tudo. Então, bastante tempo de lá para cá. Foi do álbum do Foco, Força e Fé, que para mim foi muito importante aquele momento. E depois o DVD, 2 anos após. E aí, o grande marco, eu acho que é o principal marco divisório ali na minha carreira, porque foi onde explodiu mesmo, né? O álbum, ele andou bem pra caramba, não só do álbum, eu tive 5 músicas em novela, várias músicas no rádio e tudo, mas o DVD, ele fez aquilo que quando é o hit, né? As músicas do álbum, elas andaram bem, elas foram muito bem tocadas no rádio, bem tocadas nos programas de TV e tudo, mas aí quando veio Ela Só Quer Paz e Moleque de Vila aqui no DVD, explodiram, né? Ela Só Quer Paz, tipo, música do ano, premiações, coisas desse tipo. E Moleque de Vila é uma música que simplesmente hoje eu ando pela rua, a galera muitas vezes não me chama de Projota, me chama de Moleque de Vila. É mesmo. Virou mais um vulgo meu, sabe? Um AKA, assim, Thiago, AKA Projota, AKA Moleque de Vila. Ele faz parte dos meus vulgos, assim. Então é marcante demais. De lá pra cá, tanta coisa aconteceu, né? Tantos shows, tantas histórias, tantas viagens e só história para contar, assim. E projeto, como que é para o artista quando ele chega estreando? Claro que a tua trajetória vem bem de antes, 10 anos desde que tu tá com uma gravadora boa, que tu tá com o teu trabalho na praça, mas a gente sabe que qualquer artista, qualquer músico, qualquer rapper, ele vem desde o início, das batalhas de rima, da quebrada. Então, assim, a gente sabe que tem muito de Projota antes do Projota, mas tu é um Sim. desses artistas que quando chegou e se mostrou na praça, tu já explodiu, já chegou e bufo, meteu hit. Como que é pro artista sentir essa pressão de, cara, eu preciso lançar um novo, mas ao mesmo tempo ficar numa pressão comercial de que sabe que as gravadoras querem mais um hit, ao mesmo tempo tu quer às vezes se expressar para um outro lado. Como que foi Travou. lidar contigo com essa trajetória? Eu acho que um dos meus dons sempre foi exatamente essa capacidade que eu tinha de leitura da cena e de como as coisas estavam, de como que o mundo estava preparado para receber a minha música, sabe? Então, lá atrás, joga 10 anos antes desse momento aí. Lá atrás eu estava fazendo só minhas rimas e vendo e entendendo, aprendendo a fazer rap, desde 2002, 2003, 4, 5, 6. Os anos foram passando, a internet chegou na minha casa, a gente começou a divulgar pelo Orkut, e eu fui aprendendo. Eu vi o começo da divulgação de música pela internet. Então eu divulgava no Orkut, no MySpace, no Trama Virtual, e usando todas as ferramentas que foram surgindo, SoundCloud, chegou o Facebook, o YouTube, a gente foi indo tudo, e quando chegou esse momento, pô, eu já tinha vendido CD na rua, eu tinha ganhado um DVD de ouro vendendo de mão em mão na rua. Então, quando as gravadoras se interessaram pelo meu trabalho, eu fazia show todo final de semana, eu já tinha uma carreira consolidada dentro da cena do rap, porque naquele momento não tinha, os rappers não estavam assinados com gravadora, não tinha ninguém no mainstream, não estava no rádio, não estava na TV. A gente tinha uma cena paralela à cena musical brasileira, tinha uma cena do hip hop, do rap. E dentro dessa cena eu tava grandão.
fazia show, ganhava um cachê era baixo, mas fazia show todo final de semana, tava na correria ali e tal. Chegava a fazer 20 shows por mês. Nossa. Então, quando as gravadoras vieram conversar comigo, eu já estava num ponto onde era inevitável. Eu sabia que uma hora eles iam vir me procurar, porque as coisas estavam crescendo, cara. A gente estava crescendo, já tinha ganhado VMB na MTV, já tinha ganhado DVD de ouro com o meu DVD que eu fiz sem incentivo nenhum, sem dinheiro nem para capitalizar, para começar a fazer o DVD. Falava, uma hora eles vão vir. E quando vieram, eu tinha na minha cabeça, eu estava um pouco com medo, mas um pouco também só ansioso por ver as coisas acontecerem, porque eu sabia que eu precisava desse empurrãozinho, sabe? Eu sabia que eu precisava dessa ajuda para me colocar nesse novo patamar. Eu sabia que era uma questão de tempo para isso e que eu tinha qualidade nas minhas músicas. As minhas músicas românticas, principalmente, tinham muita possibilidade de ser tocadas no rádio. Era só eu lapidar elas de um jeito direitinho ali, porque no rap a gente fazia uns rap longo, né? As músicas tinham 4 minutos e meio e tal. Aí eu falei, não, se eu pegar essas músicas e mudar, eu sei que elas vão acontecer. Antes mesmo da gravadora, eu peguei a música Mulher, que era uma música de 2008, a gente produziu ela, eu diminuí, que era uma música de 4 minutos e 40, mais ou menos. A gente diminuiu, fez ela ter 3 minutos e pouquinho, então tirei algumas rimas, sabe, dei uma preparada nela para ela funcionar no mainstream, e sem gravadora, sem nada, essa música tocou muito. A Anitta começou a cantar a música nos shows dela, e aí ajudou ainda mais a música a crescer ainda mais, sabe? Então coisas estavam acontecendo. Então quando a gravadora chegou, eu fiquei ao mesmo tempo que eu tava com um pouco de medo porque tinha que dar certo, porque a gente ouvia muito falar isso, cara, gente que entra na gravadora e não dá certo, eles tacam na geladeira. Então eu tinha muito medo de parar na geladeira, de ser um golpe, uma furada, né? E no final das contas, cara, primeiro álbum, realmente, antes de ser provado, né, meu nome no mainstream, então, tipo, pro mainstream, no geral, foi tipo, o que tá acontecendo? Quem é esse cara, né? Porque realmente foram 5 músicas em novela, 5 músicas nos top 10 de rádio. Então, foi muito grande. E Projota, aproveitando esse teu gancho, fazendo uma cronologia assim, pegando lá do início, anos 80, 90, Facção Central, Racionais, passando pela tua geração, e aí pegando o pessoal mais recente agora, entre, sei lá, MC Hariel, até se tu pegar o Bad Bunny, por exemplo, pegar no cara de fora, pegando justamente esse movimento de que de repente o mainstream incorporou o rap, de repente virou algo muito mais palatável para o comercial mesmo. Só se ganha, o rap só ganhou com isso, com conseguir ter mais projeção, com estar com mais dinheiro, recebendo mais, ou tu olha com uma certa ressalva para alguns movimentos? Cara, eu faço o máximo para não ter tanta ressalva, sabe? Eu uso como exemplo, por exemplo, o rock, né? O rock, quando veio aquele movimento chamado por uns e por outros não, de emo, muita gente, sabe, virou a cara, muita gente não permitia essas bandas como NX Zero, o pessoal estourarem à vontade, não deixava, ficava. Ah, a galera do rock foi muito difícil ali, né? Foram muito conservadores com eles e hoje, meu, a galera sente saudade dessa época porque infelizmente hoje a massa não está consumindo o rock. E eu, como roqueiro, fico puto com isso, tá ligado? Eu falo, mano, por que não deixar os caras estourar à vontade, deixar passar esse movimento? Ia se transformar num outro movimento, as coisas iam andar de uma forma normal, mais natural, sabe? E eu acho que o rap e o hip hop é a mesma coisa. Hoje a gente passa por um movimento que ele tem muita coisa boa, tem algumas coisas que não agrada para mim, o meu ouvido ou a minha forma de pensar o rap em si, mas até o fato de eles colocarem um nome de trap, de mudar, de mostrar que é uma vertente diferente, que apesar de ser rap, mas também tem uma roupagem diferente, já é colocado dessa forma, ajuda as pessoas a entenderem isso também. E eu, assim, cara, gosto pra caramba de muito, muito artista, de muita música de trap, muita, muita, muito. Acho que o grande problema é porque em alguns momentos faz as pessoas acharem que isso é só o rap e pronto. Porque conforme o tempo passa, a juventude, quem está chegando agora, não conhece o trabalho que a gente fazia lá atrás, o que esses artistas que você citou fizeram antes ainda de mim. E isso que eu acho que putz, cara, vocês têm que conhecer um pouco mais, estudar a nossa cultura, ver da onde veio, ver como isso surgiu, para você saber como que chegou nesse ponto e entender
que o rap, o hip hop, ele nunca é só por dinheiro ou por diversão. Ele traz consigo uma obrigatoriedade mesmo, realmente uma obrigação de trazer uma luta, de trazer um posicionamento, tudo isso caminha junto com o rap, não tem como, não tem como. O rap, mais do que qualquer outro estilo musical, ele carrega isso consigo, ele vem junto, isso vem embutido. Você quer ser rapper? Então, se oriente. Tá ligado? Se coloque no seu lugar de fato, que você agora tem uma responsa nas suas costas. Você não é só um artista da música, você é um rapper. E sendo rapper, você vai precisar se posicionar em determinados momentos, você vai precisar lutar por determinadas causas, e junto de você vem muita gente. Pô, isso é muito forte e dá pra ver que tá muito lapidado na tua cabeça. Projota, isso foi tudo a rua que te ensinou? Teve algum momento que, não sei, o Brown, o KLJ, alguém chegou e passou... Como que é essa passagem de conhecimento do rap? É algo que se aprende na prática ou realmente esses gurus, eles sempre estão acompanhando a nova geração e dando essa caminhada? Eu acho que assim, até eu ter a oportunidade de sentar na mesma mesa que o Brau, eu tive a oportunidade de ouvir muitos outros gurus que não tinham a mesma fama, né? E não eram tão conhecidos pelas pessoas como o Brau, como os meus ídolos, mas que são tão importantes quanto na nossa cultura, sabe? Tipo, pô, gente de todos os cantos dessa cidade de São Paulo, por onde eu andei, nas batalhas de rima, nas rodas de rima, nas rodas culturais, e a gente teve a oportunidade, por exemplo, DJ Dandan, que é DJ do Criolo também, DJ e MC nos shows do Criolo. Então é um cara que, mano, é um baita de um guru, é um baita de um guru. Criolo, não preciso falar nada também, é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer o Criolo ainda em 2006, quando começou a Rinha dos MCs, que era ele que era o apresentador da Rinha dos MCs e organizador, junto com o DJ Dandan e os caras do Pentágono. Então, todos esses caras me ensinaram muito antes mesmo de chegar lá. E os meus próprios amigos que estavam sempre lendo, sempre se informando. Aprendi muito com o Rashid, aprendi muito com o Emicida, a gente aprendendo nos ônibus, indo de uma batalha para outra, indo de um rolê para o outro, de uma porta aberta que a gente conseguia e levava o outro junto, e a gente ia junto aprendendo, sempre estudando mais, e nos shows de rap, nos eventos de hip hop, sempre aprendendo, cara, sempre aprendendo. Ei, Projota, eu tava lembrando agora, te ouvindo falar que há 2 anos, quando a gente teve as eleições municipais aqui em São Paulo, teve esse candidato que chegou sem ninguém esperar, o Pablo Marçal, e em dado momento ele tentou colar na periferia e se ver como realmente do funk, tentou agariar esse público, e foi um movimento que foi muito criticado. Eu lembro que o MC Hariel foi uma pessoa que se manifestou muito, a gente falou, não sei, com o Rincon, acho que o Brown falou, enfim. Daí, te ouvindo um pouco, te parece que às vezes o rap, o funk, ele pode estar ameaçado por umas pessoas tentando se apropriar do discurso, ou é um movimento tão consolidado que não deixa umas pessoas chegarem e realmente invadirem assim sem avisar? Eu acho que sempre está aberta essa possibilidade, né? Sempre essa possibilidade, ela sempre está ali batendo na porta. E sempre vão ter pessoas que vão tentar utilizar de alguma forma de passar pela porta estreita que é conversar com o povo, né? Então, tipo, existem na música, na arte, alguns movimentos que têm essa ligação direta com o povo, e os caras vão tentar chegar, né? Então, a gente sempre tem que ficar aberto, atento, e sempre tem que ficar atento a esses movimentos que essas pessoas fazem, principalmente a galera que vem da política. Eu acho que até tem gente que até coloca a nossa camisa, mas não tá junto da gente também, tá ligado? Gente que veste a nossa camisa mesmo e no final das contas não tá por nós também. Então imagina o cara que já veste a outra camisa durante uma vida, se posiciona com todos os posicionamentos políticos contrários ao que a gente ouviu e pregou ao longo da história do hip hop, e a gente simplesmente fala, não, beleza, vem com a gente, acredito em você. Não, não acredito. Até porque, mano, político para mim é complicado, até os nossos são complicados para mim, tá ligado? Até os que são ditos dos nossos são complicados para mim. Eu tô sempre assim de butuca, tá ligado? Sempre se eu fechei o olho, o outro tá aberto, tá ligado? De olho assim, porque
eu não confio. Eu acho que a política ela tem um poder muito grande de corromper o homem. E quando eu digo homem, homens, mulheres, qualquer pessoa, de corromper o ser humano, a política tem esse poder muito grande, porque ela traz muitas possibilidades de ganho. E essas possibilidades de ganho corrompem muito o ser humano. Então, às vezes, até aqueles caras que era dos nossos, passou dali um tempo, quando passou existe uma linha tênue que se ele passou, ele já foi para lá, se bandeou e a gente não viu, sabe? É um tipo de atenção que o rap, sem dúvida alguma, representa muito, né? Essa atenção redobrada, essa desconfiança, é algo que realmente é muito inspirador e, enfim, né, um movimento consolidado no Brasil que passa geração e segue sempre muito atento. Pô, Projota, o tempo tá passando, velho. Eu não falei ainda de Copa do Mundo contigo. Eu tô louco pra saber como que tá o teu espírito hexa, sabe? O quanto tu ainda tá imbuído dessa esperança. Que a gente teve ali uma estreia contra Marrocos que tirou o desvio de muita gente. Muita gente passou a desacreditar na seleção. Veio a vitória com o Haiti que deu um impulso, mas, enfim, quero ver no meio de tudo isso como que tá a tua esperança, como que tá a tua relação com o futebol nesse momento. Cara, olha, para um torcedor do Santos, a gente só quer um motivinho para sorrir com o futebol, É, tá ligado? Vamos, Brasil, me ajuda aí que o meu time tá embaçado. Então, é, eu, eu, eu sempre tenho esperança, até porque eu acho que o futebol ele é jogado no meio das linhas lá, não tem se a gente pensar muito, é muita teoria, mas as últimas Copas do Mundo, principalmente nos últimos 20 anos, vem provando cada vez mais muitos favoritos perdendo em fases que ninguém imagina. Então, muitas vezes, a gente entrar não necessariamente como um favorito, favoritaço, às vezes é até o momento que a gente coloca o pé no chão. Às vezes os nossos atletas colocam o pé no chão e jogam de verdade, jogam para valer, colocam a raça acima dessa soberba que é meio natural para quem tem 5 estrelas. Então, tipo, às vezes os caras entendem que eles vão ter que dar muita vida para ganhar a partir de agora, que tá cada vez mais difícil, não tem bobo mais no futebol mesmo, tá ligado? Eu acho que esse ano até tá tendo um pouco, porque aumentaram o número de seleções. Então você ainda tem algumas seleções que estão realmente abaixo, né, do nível de outras. Mas, meu, você passou ali para os 16 avos agora, o bicho vai pegar, não vai ter nada fácil, só vai ser pedreira. E eu vou te falar que ontem teve jogo da Argentina e teve jogo da França, e ali eu fiquei cabreiro. tremeu. Eu tava mais esperançoso até ontem, cara. Meu, os caras estão jogando melhor, não tem como negar. Eu vi assim, tipo, mais padrão de jogo, um estilo de jogo mais pra frente. E esse pra frente tinha um objetivo claro, tinham jogadas sendo feitas mesmo, sendo realmente colocadas em prática e levando a possibilidade de gol. E o Brasil, eu ainda nesses primeiros jogos, eu ainda não vi esse padrão. Eu esperava mais do Ancelotti até agora. Não estou falando que não vai acontecer. Talvez esteja no caminho e esse caminho ainda dê tempo de acontecer. Mas até agora, nos jogos, desde os amistosos, até agora, eu ainda não vi o que eu estava esperando. Então, isso está me deixando um pouco. Tá, vamos ver. Agora, quando o Neymar jogar, quem sabe o Neymar encaixa ali e pronto, e aí as coisas começam a acontecer, se tudo der certo, e eu vou ficar muito feliz, porque eu também sou fã do cara, queria muito ver ele ganhar essa Copa para nós, tá ligado? Mas fala aí, Projota, porque a gente fica um pouco nessa dúvida. Esse sentimento que tu tá trazendo, assim, de não é que tá desacreditado, mas que ao mesmo tempo tá querendo ver alguma coisa que ainda não aconteceu. Tá uma imagem de 2002 incrustada na nossa retina que a gente ainda não conseguiu ver de novo, né? Aquela mesma seleção jogando daquela maneira. O que que explica que a seleção brasileira não tá conseguindo angariar de novo toda aquela emoção, aquele joga fácil que a gente se consolidou ao longo de décadas? Mas se eu te falar que eu com 40 anos, eu assisti 94. E 94 não foi nada fácil, cara. Em 94 o Brasil quase não classificou para a Copa. O Brasil classificou no último jogo das eliminatórias para a Copa que o Romário salvou nós, tá ligado? E chegou lá na Copa, se você for comparar as seleções e tal, 2002 ela enche os olhos só de olhar os nomes assim. 94 era uma seleção que muita gente não acreditava. E chegou lá e deu certo, encaixou. Quem sabe ainda esse ano não encaixa desse jeito. Às vezes precisa, o jogo é jogado. Porque, porra, os nossos jogadores estão nos melhores times da Europa, todos eles, cara. Se encaixar. E a gente tem técnico bom para isso.
se encaixar, se der tempo de encaixar nesse período de treinamento que eles estão tendo lá, nesses primeiros jogos que estão acontecendo, a gente tem chance sim, eu não duvido tanto assim, não. Eu acho possível, tá ligado? E eu, mano, eu torço. E uma coisa que eu não faço é não torcer, É, eu torço. Eu pintei a rua, eu fui lá na minha quebrada, levei as tintas lá pra gente quebrar, pra gente pintar a rua da minha quebrada. E o barato é assim, cara, tem que acreditar, até porque eu acho que é mais do que ganhar ou perder também. Tem tudo, tem toda essa magia que o futebol tem, essa possibilidade de unir as pessoas, de botar sorriso nos rostos. Às vezes a trajetória também é muito importante. Então eu já vi muitas Copas de lá para cá, então. gostei. Não, não, eu só ia dizer que gostei, velho. Gostei. Eu tava aí, tô precisando desse banho de otimismo aí que eu tô assim, não tô querendo desacreditar, mas meu Deus do céu, é tanta gente zicando que eu fico, calma, gente, vamos lá acreditar. Que bom que tem Mas o tem muita Projota. gente zicando mesmo. Tem muita gente que tá desacreditada 100% assim, né? É, Não, eu não tô. Eu não tô, não. Porque pra mim, jogo é jogado, cara. Jogo é jogado. E a raça muda muito. Se esses meninos entrar lá com raça, a gente aumenta muito a nossa potência ali. O nosso nível. E nossa possibilidade de ganhar, tá ligado? Eu acho que entrou com muita vontade, sempre a oportunidade de ganhar ela aumenta muito mais. E o brasileiro, quando vem com raça, é muita raça é. também, tá ligado? E aí, Projota, esses dias a gente estava conversando com um colega semi-adversário teu, que é o Rincon, porque ele é palmeirense fanático, mas enfim, com Sim, certeza vocês já dividiram muito palco. E ele tem uma visão sim. parecida contigo, mas ele tá, eu não sei se ele tá pessimista, assim, qualquer palavra, mas ele tem uma visão mais crítica sobre esse momento do futebol do Brasil, que ele acha que o problema tá tanto na CBF, mas principalmente na base. Ele não tá vendo mais futebol de rua, de várzea. Ele fala que na quebrada dele, que ele cresceu jogando bola na rua, ele não vê mais isso, vê os moleques no celular querendo ganhar um trocado Sim. aqui e ali. Tu também olha com essa ressalva que talvez o Brasil está tendo um descolamento desse sonho de ser o maior do futebol com a realidade das crianças? Olha, eu não vou negar, não, que isso realmente é algo que eu também tenho percebido. Quando eu vou na minha quebrada, eu não vejo nada acontecendo também. Chego lá, as ruas vazias, a molecada, mas é mais do que o futebol. Aí que a gente tem que entender também as mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, assim. Eu não vejo mais a molecada na rua. A molecada não. Porque não é só o futebol que a molecada. Eu cresci na rua e era rodando peão, era brincando de bolinha de gude, era brincando de pega-pega, era correndo atrás de pipa. E eu não vejo mais esse movimento acontecendo nas quebradas, tá ligado? Diminuiu muito, diminuiu muito. Existe. Peraí que, Então a gente já. é que travou ali, mas acho que foi porque chegou uma ligação. Pode continuar, por favor. Então, acontece ainda, mas numa proporção muito menor. Então, o futebol também acontecendo na rua, no golzinho de chinelo, isso diminuiu assim drasticamente e naturalmente atrapalha. Não tem como negar. Acho que o Rincon está 100% correto nessa análise. Ela é uma análise muito, muito importante de ser olhada mesmo. Dá para a gente olhar por essa ótica aí, tá ligado? Talvez isso realmente esteja é, já surtindo efeito nessa nova geração aí. Porque é difícil hoje você ver molecadinha surgindo aí um novo atleta muito habilidoso, assim, é difícil de aparecer agora, demora para aparecer. É difícil mesmo. Projota, meu amigo, o nosso tempo basicamente encerrou. Eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado. Só tem um último minutinho aqui que eu queria te ouvir sobre uma homenagem de um compositor brasileiro que estaria completando 80 anos e eu vim descobrir, a saber que tu é um grande fã dele, que é o seu Belchior. Queria uma falinha tua sobre o Belchior, só para fechar a entrevista aqui. Cara, eu conheci o Belchior ali por conhecer mesmo, né? Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, assim, nessa época que já dava para consumir coisas pela internet. Então, nessa coisa de ficar consumindo, olha, eu descobri o Belchior caçando sample. E nessas de ficar caçando sample para poder fazer rap, eu conheci muitos artistas. E conheci o trabalho e o Belchior me chamou muita atenção. E eu sempre digo para todos, para mim, o maior compositor brasileiro. Para mim, as que ele acertou em cheio, para mim, que são algumas, é em cheio, tá ligado? Para mim, a melhor música da história da humanidade é Como Nossos Pais, na voz da Elis. Para mim, é a composição de Belchior com a melhor intérprete que já existiu para mim também, que é Elis Regina.
Então, para mim, o melhor compositor com a melhor intérprete deu a melhor música da história, que é Como Nossos Pais. Essa música ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito nessa música. Eu sou muito, 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 muito fã do cara. Tenho assim, gosto de falar porque as pessoas infelizmente esquecem muito rápido e param de falar rapidamente de muitas coisas que falava-se muito em algum dia, mas de repente as pessoas param de falar. Então eu gosto de sempre ficar trazendo à tona mesmo os meus ídolos e as músicas que eu gosto. Viva Elis Regina, viva Belchior, viva o futebol, viva a seleção e viva Projota, minha gente. Rapper, compositor, santista e acabou de falar sofredor também aqui, mas tá aí botando toda a esperança na Copa do Mundo no Brasil. Pode vir Messi, pode vir Mbappé, que a gente vai estar preparado para a hora. Projota, meu amigo, uma É satisfação isso. imensa falar contigo. Obrigado por esse tempo, parabéns pela trajetória, velho. Eu que agradeço de coração e todo mundo que estiver aí nos assistindo e ouvindo. Um beijo no coração também. E vai Brasil, vamos acreditar aí que vai vir esse Hexa. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.